com a popularidade em baixa, o governo Lula aposta numa série de medidas que serão enviadas ao Congresso a partir desta semana. O presidente tem dito que os 2 primeiros anos de gestão foram para ajustar a máquina pública. Aí agora é para valer. Agora é o momento de colher os resultados. João Pedro Melo, esse número aí de popularidade baixa do presidente Lula impactou o governo, gerou reações, preocupa certamente o governo, não? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos que nos acompanham. Preocupa bastante. O Palácio do Planalto já está sendo tomada, a medida principal do presidente voltar a viajar pelas principais regiões do país, Diante da queda nos índices de aprovação, ao pior patamar já registrado nos últimos 3 mandatos, o petista está com pressa agora. A estratégia é apostar ainda nesse início de ano em medidas que atendam às camadas mais pobres da população e à classe média. É o caso da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, um projeto que está sendo finalizado pelo Ministério da Fazenda, e uma outra proposta é o consignado para trabalhadores da iniciativa privada, que deve ser lançado no mês de março. Com essa iniciativa, quem tem carteira assinada pode consultar as melhores taxas de juros numa plataforma do governo e escolher a melhor opção para pegar o seu empréstimo. Os bancos poderão fazer análise pelo portal do E-Social como garantia. Em caso de demissão, está sendo cogitado o uso de uma parte do FGTS para quitar esse empréstimo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parte dos projetos vai ser entregue para análise de deputados e senadores antes do Carnaval. A gente vai ouvir um trechinho do Haddad agora. A questão da renda é a questão do consignado privado, Estão muito adiantados do ponto de vista de tramitação interna, deve chegar ao parlamento talvez ainda antes do Carnaval. Antes do Carnaval pode ser que chegue, mas análise mesmo só depois do Carnaval, viu? O presidente Lula também confirmou o lançamento do programa Gás para Todos, que pode atingir mais de 20 milhões de famílias, e uma iniciativa que deve ser apresentada no mês de abril. Segundo o presidente, o governo vai arcar com os custos para distribuir o produto de graça aos mais pobres. Porque para nós o gás faz parte da cesta básica. Ele sai por R$36 da Petrobras e chega nos estados a 130, a 140, a 150, e não é justo isso. Bom, uma pesquisa IPEC divulgada no fim de semana revelou um aumento no número de eleitores que acham que Lula não deveria tentar a reeleição. Esse índice chegou a 62%, saindo de 58%. Do total, 35% acham que o petista deve disputar a presidência novamente em 2026, e a gente destaca que Lula perdeu espaço até entre os eleitores que votaram nele em 2022. 1 em cada 3 respondeu que o petista não deve tentar o 4º mandato. O presidente já segue viajando, como a gente falou. Hoje cumpre agendas no Rio de Janeiro e à tarde volta aqui para Brasília para as 3h30 ter uma reunião com ministros no Palácio do Planalto. Alguém atribuiria essa queda com crase à coleção de gafes cometida por Lula nos seus discursos, mas veja, essas gafes sempre foram parte do que Lula foi como político, Sempre que Lula abria a boca, mesmo nos 2 primeiros mandatos, quando tinha avaliações excelentes para fazer discursos de improviso, era um pânico entre os assessores, porque sabiam que iam ter, que explicar o que estava sendo dito ali, etc. Então eu não me limitaria a isso. É a economia, É o supermercado, é o tomate. A inflação derrubou o Donald Trump, a inflação trouxe Donald Trump de volta, a inflação está derrubando a popularidade de Lula. Essa história de que as boas decisões de governo não são bem comunicadas, a mim me parece um grande trololó, Acho que todo mundo sabe, tá na capa do jornal, tá na abertura dos jornais de TV. A gente aqui fala sobre o desemprego em baixa, sobre o maior índice de investimentos no Brasil, sobre o crescimento do PIB acima do esperado. Tudo isso está comunicado. Por que não estaria comunicado? Está em todo lugar. As notícias estão lá e as pessoas ainda consomem notícias. A não ser aquelas que se informam pelo WhatsApp, pelo grupo da família, mas estas já tendem, não importa quem seja o chefe de comunicação, a ter uma maior resistência a Lula e a seu governo, etc. Então, não creio que haja um problema... Quer dizer, problemas de comunicação, há 1000 problemas no governo, mas não seja isso que esteja puxando para baixo a popularidade do presidente. Supermercado, Você tem uma coisa que todo mundo precisa fazer, 100% da população, é comer.
E a gente, enfim, a gente vê que a nossa vida ficou muito mais cara, que o nosso transporte ficou mais caro, que o nosso aluguel ficou mais caro, que tudo está mais difícil de se comprar e que o salário não dá. Não acabou o mês ainda e você já está devendo dinheiro para o banco. E isso aí derruba popularidades mesmo. Derruba presidentes e traz presidentes de volta, né? Como foi o caso de Donald Trump. Se o presidente não consegue controlar a inflação, troque-se o presidente. Se é justo ou não é uma outra discussão. Mas é assim que funciona a cabeça do eleitor.